Para ter uma alimentação saudável, não basta conhecer os nutrientes e o valor nutritivo dos alimentos. É saber a melhor maneira de escolher, preparar e conservar todos os alimentos que vão ser consumidos. Por isso, para falar dos cuidados com os alimentos e ensinar a gente como fazer a higienização dos alimentos, eu recebo a nutricionista Camila Tavares. Boa tarde, Camila, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Olha só, hoje em dia a gente vai no mercado, já tem umas opções até cortadinhos, descascadinhos, né? Mas para quem gosta de ir lá na verdureira, escolher as frutas e verduras, não dá para chegar em casa só passar embaixo da torneira e já sair consumindo, né? Com certeza, tem que fazer a higienização correta. E aí entra muitas dúvidas, né? Pode usar água sanitária? Existe um produto específico? O que você recomenda que é saudável e eficiente? Pode sim utilizar água sanitária. O importante é, claro, fazer a diluição correta dela e utilizar, claro, um produto que, olhando no rótulo, você consegue verificar o percentual de cloro ativo, né? Então, ideal ali de 2,5% de cloro ativo no produto. Tranquilo utilizar, então, a água sanitária, tá? Só ficar atento mesmo nessa informação que deve ter em algum lugar do rótulo, deve ter essa informação. E a quantia? O que deve ser avaliado? A quantidade de água, a quantidade de produtos? Então, existe uma proporção adequada, né? Para cada litro de água, a gente utiliza 1 colher de sopa da água sanitária. Então, a gente faz mais ou menos essa diluição. Então, se verificar que tem muito produto para colocar dentro, que 1 litro de água não vai ser suficiente, vai precisar 2 colheres de sopa, 3 litros de água, 3 colheres de sopa, vai fazendo nessa proporção. E obedecendo a essa proporção, não há riscos, então, para a saúde? Não há riscos para a saúde. Melhor não usar e não ir no olhômetro, é uma colherzinha exatamente, mesmo. fazer a diluição correta para não ter problemas. Claro que uma quantidade excessiva também pode gerar intoxicação, daí sim seria perigoso, né? Mas utilizando dentro dessa proporção é bem tranquilo. E por quanto tempo? Qual o mínimo que se deve deixar? Ideal 10 a 15 minutos, tá? Alguns estudos mostram 10, outros 15, mas assim, para garantir 10 minutinhos pelo menos. Então tá, deixou de molho ali por 15 minutos, qual o próximo passo? Na verdade, antes desse passo, né, a primeira recomendação é fazer uma retirada de terra, de materiais de corpos estranhos que possam ter insetos. Primeiro faz uma lavagem em água corrente, depois faz esse processo de deixar 10 minutinhos na solução clorada e daí depois uma nova lavagem em água corrente para retirar mesmo todos os resíduos ali da água sanitária. A gente até está vendo imagens da alface, por exemplo, alface, cebolinha, eventualmente pode vir uma lagarta, pode vir alguma coisa no meio, né? Por isso a importância de lavar individualmente primeiro. Exatamente, primeiro lava individualmente, daí na primeira lavagem você já consegue retirar boa parte, né, desses corpos estranhos ali que podem estar presentes. E, inclusive, nos produtos orgânicos, isso é muito comum, né? Normalmente tem mais esses tipos de insetos, o que é um bom sinal, né? O que é um bom sinal, né? Se tem vida ali, se tem alimento ali, tem vida ali, né? E a gente fica com nojo. Agora, você costuma recomendar que se faça essa lavagem de uma vez só e depois se vá consumindo ou ir lavando conforme for usando? O mais adequado é entrar na tua geladeira já limpo, né? Então, já entra higienizado. Então, tudo de uma vez só é o mais recomendado e fica mais prático também, né? Não tem desculpa depois, eu ainda tenho que higienizar na hora de consumir, então já fica mais prático tudo higienizado antes. E, por exemplo, verduras fica, né? Óbvio que a gente precisa lavar. Mas, por exemplo, maçã, caqui também precisam passar por essa solução? O ideal é que tudo que vai se consumir cru precisa dessa higienização, né? Então, eu vou consumir a maçã com a casca, eu vou higienizar ela. Eu vou consumir o caqui com a casca, eu vou higienizar ele dessa forma. Outros produtos que vão eventualmente ser cozidos, enfim, que vão passar por um processo de cocção, já não tem essa necessidade tão grande, porque a própria cocção, o calor já faz esse papel de matar, né, os micro-organismos que possam estar ali presentes. O ovo, por exemplo, né? Se você vai cozinhar um ovo, é interessante lavar ele antes de também usar essa solução? Na verdade, o ovo não é recomendado daí colocar nessa solução, né? Porque a casca dele ela é porosa, então isso pode acabar entrando para o alimento e depois não tem como fazer uma segunda lavagem, né? Ideal, no caso, só fazer uma breve higienização imediatamente antes de fazer a cocção, antes do consumo. No caso do ovo, então, não chegou do mercado lavar. Não. É só na hora que for usar, então passa na aguinha. Exatamente, não deixa muito tempo, porque por essa casca dele ser porosa, né, pode entrar
o que está, às vezes sujidades que estejam ali na casca pode acabar entrando e sendo pior no caso, né? Pior. Além da água sanitária, você trouxe um outro produto aqui. O que é isso? Explica pra gente. Na verdade, eu trouxe só para a gente entender que é justamente o mesmo produto. Os dois são à base de hipoclorito de sódio e água. A diferença é que esse aqui tem uma concentração um pouco menor, então a gente precisaria colocar, ao invés de uma colher de sopa, como é o caso desse aqui, a gente colocaria 2 desse outro produto, mas a composição é basicamente a mesma. É que a indústria também sempre encontra formas, né, de vender aquilo, mas para você de casa que tem receio, porque eu conheço gente, eu demorei também a adotar isso lá em casa, de usar que boa, ou água sanitária, na verdade é o termo correto, né, por achar que pudesse oferecer algum risco à saúde. Então tem muita gente que tem essa crença, mas bem diluidinho acaba não... Não, tranquilo, é melhor, né, que seja diluída, é a recomendação, para não ter nenhum perigo de intoxicação e também para ter o papel da higienização, né? Porque nem a mais nem a menos é recomendado, né? Então, muito concentrado pode ter o risco para a saúde, pouco concentrado pode não fazer a higienização correta, né? E uma outra vantagem de também fazer essa limpeza antes, Camila, ajuda no reaproveitamento das cascas, ou enfim, de tudo que sobra? Exatamente. Então, quando a gente deseja fazer um aproveitamento integral dos alimentos, que é o que a gente chama, né, nesse reaproveitamento das cascas, ideal é essa higienização para poder fazer esse reaproveitamento. Então, por exemplo, a tangerina, eu quero cristalizar, eu quero cortar essa casca em tirinhas, cristalizar, vou consumir ela depois. Então, faz essa higienização, né, mesmo que não vai consumir a casca naquele momento, mas vai utilizar depois, faz a higienização correta. Casca de banana, que dá para fazer bolo, por exemplo, dá para, né? Ideal fazer essa higienização para depois fazer o aproveitamento. Então, aquilo que você vai aproveitar depois é muito importante fazer esse aproveitamento. Essa higienização. A casca do abacaxi também entraria nessa? Exatamente, porque o abacaxi ele pode ser utilizado para fazer chá, né? A casca dele. Inclusive, é muito importante, né? O abacaxi, pela casca dele ser mais cheia de... Né? Não é lisa, né? Ela é uma casca com mais... espinhos e tudo mais. Então, o ideal é usar a escovinha de nylon, né? Escovinhas com cerdas de nylon que seja específico para isso, né? Não uma escovinha que você utiliza para outros fins, uma específica para alimento. Fazer uma escovação antes, daí depois colocar na solução, depois passar em água corrente de novo. E daí sim pode ser utilizado para fazer o chá, essa casca, né? Ao invés de ir para o lixo. Batatinha doce, ou a batatinha normal também, que a gente cozinha às vezes com casca, né, para fazer a maionese no domingo, também deve ficar de molho, também passar por um processo de higienização? Se for utilizar essa casca, sim, né? Então, vou consumir com a casca e tudo, que muita gente utiliza. Ou cozinhar, só o fato de cozinhar com a casca. Não teria necessidade. Só lavar embaixo de água corrente. Porque vai para cocção, né? Como a gente falou, vai ferver, vai passar pelo calor, então não tem necessidade. Se não for consumir, né? Agora, se for consumir, daí sim. Perfeito, Camila Tavares, nutricionista, que trouxe dicas importantes e que é bom a gente sempre reforçar, porque dúvidas sempre existem, né? Sim. Mesmo para as mulheres, aquelas pessoas mais experientes em casa, às vezes fica na dúvida se usar ou não quais produtos. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Obrigada.